Ângelo, estamos de volta aqui no canal e dessa vez de uma forma muito diferente, né? Dos vídeos recentes que eu tenho lançado. Hoje é somente um bate-papo entre eu e eu mesmo. Você vai estar de telespectador, mas eu queria só talvez pensar alto, talvez organizar minhas ideias, mas ou na verdade eu queria falar de uma coisa que é bem interessante pra quem gosta, né, de arte e essas coisas, que é minha relação com dublagem. As pessoas sempre me falavam assim: "Ah, você tem voz de locutor, sabe? Você tem que fazer alguma coisa nessa área. Você já pensou nisso?" Então, aí eu falo assim: "Nossa, é verdade? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né?" E vocês veem por aqui no canal, né? Eu esqueci a palavra por aqui. Aqui eu esqueci. Então, vocês veem por aqui no canal que eu adoro animações indies, eu adoro joguinhos divertidos, eu gosto de vídeos, gosto de experiências sociais, dessas coisas. Eu gosto disso, é uma coisa que eu sou apaixonado. E só que eu nunca soube como eu poderia participar dessa dinâmica, porque eu não sei muito bem conversar com pessoas, não sei me portar. Eu tô com touca, boné e óculos, e eu não tô de casaco, porque eu acabei de tomar banho, então eu tô com desodorante, eu tô com medo de sujar o meu casaco, né? De desodorante, por isso que eu não tô com ele, mas eu estou sobrecarregado. Superestimulado, na verdade, é essa a palavra. Superestimulado, com luzes piscantes, sons hoje. A semana toda foi muito barulho. Vocês viram na semana toda que, não sei, na semana que teve o SMG4, os reacts, foi uma manhã só que eu peguei e fiz uma bateria de vídeos. Eu gravei uns 3, 4 vídeos, porque eu sabia que ia demorar pra poder parar o barulho. É São João, né? Junho, São João, e pessoas, né, aqui próximo da minha casa começou a fazer reformas, então se não é festa, é reforma, e se não é reforma, é festa ou pessoas passando na rua ou barulho, e eu odeio isso, odeio barulho, odeio pessoas, não por causa de alguma coisa de achar superior ou algo do tipo, mas porque fazer barulho eu fico, me estimula, sabe? Eu fico, eu me desfoco, eu disperso, né? Eu perco o foco e aí me atrapalha muito no que eu faço, né? Que é gravar vídeos, que eu preciso de silêncio. E as pessoas só me dão barulho. E eu adoro isso, adoro. Eu adoro. Nem dá vontade de matar um. Por isso que eu tô assim. Aproveitei, né? Esse silêncio que tá. Pra poder fazer um vídeo. E fomos nessa, né? A dublagem me chamou. Vocês veem no canal que eu adoro dublagem, adoro animações, adoro essas coisas. Eu sempre quis fazer. Sempre quis é uma palavra muito forte. Tipo assim, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu tentei várias coisas até que eu descobri linguagem, né? Literatura, contar histórias. Eu me apaixonei por storytelling, pacing, todas as coisas de criar histórias, só que eu sou muito ruim nisso. Então eu fui pro outro lado.
eu fui pela dublagem, que não é mais fácil, com toda a certeza que não, porque a dublagem é algo que você vê no dia a dia, né? Você tem que escutar as pessoas, ver o que é natural e, além disso, você fazer uma voz que é produzida, produzida, mas tem que parecer natural. Tem que ser natural. Ou pelo menos transmitir essa naturalidade, né? Então por isso que tem que tem que ser muito bem treinado para poder saber o que vai fazer, qual técnica vai usar, qual é a, a voz, o tom, a intensidade, e sincronizar, né, certinho e passar a mesma intenção que a pessoa original fez, falou e quis passar com as palavras, né? E com a forma não verbal que ela fez. Então, é um negócio muito técnico, muito divertido. Eu tô achando engraçado que eu lembrei de que ontem ou anteontem eu mostrei um vídeo da. Eu esqueci o primeiro nome dela e eu aparentemente esqueci o segundo nome dela, mas a Fischer com C. Ana Fischer. Não é Ana. Eu juro pra ti que não é Ana. Miriam Fischer. Miriam Fischer. Ela é uma dubladora e ela foi no Imaginário, né? Que é um criador de conteúdo. E ela foi fazer uma entrevista e eu passei essa entrevista pra minha mãe ver, né? Porque ela é muito divertida assim, minha mãe gosta de. É... Eu ia falar Vanessa Lopes. Tô em 2024 ainda. Mas ela gosta das personagens que ela dubla, né? Eu pensei que ia ser algo mais que minha mãe ia ver e ficar tipo, nossa, é ela? Nossa, nem parece que eu tô ouvindo ela. E pá, 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 pá. Mas minha mãe virou e falou assim, nossa, deve ser fácil, né? Dublagem, você senta lá e só fala. Eu fiquei tipo, hum, enfim. Mas eu não tenho a menor ideia, porque a minha mãe gosta das minhas dublagens que eu postei, né? Vocês viram no canal aí, tem várias dublagens, várias, duas, três no máximo, assim. No Insta também tem. Se você me quiser seguir, @BunnyJohnOut. Bunny John Out. Bunny de queimar em inglês, John, Jon, e Out, Out. Enfim, aí, enfim, dublagem me chamou, né? Vamos lá. Quando eu era menor, estão preparados para a história? Quando eu era menor, eu era muito elétrico, né? Eu gostava de. Eu fazia muitas coisas, minha mãe me levava muito para vários lugares, né? Eu digo isso querendo me referir a futebolzinho, sabe? Clube de natação, futebol, karatê, essas coisas pra eu ter que gastar energia, né? Parar de encher o saco dela e tomar umas porradas pra eu ter que calar a boca. Enfim, aí, quando eu era menor, eu queria ser engenheiro mecatrônico, que maluquice. Mas eu gostava pra caramba, por causa de meu pai e tal, que ele é elétrico, eletricista, né? Elétrico, ele é elétrico, ele sai correndo, toma muito café. Aí, eu queria ser engenheiro mecatrônico, que é tipo, mexer com robôs e tal.
Eu não sei de onde eu tirei isso. Não sei como eu soube a palavra mecatrônico ou engenheiro, mas era isso. E depois de muito tempo, foi no ensino médio, no segundo ano já pra terminar o ensino médio, eu revisei a minha vida, né? Eu sentei e pensei, putz, eu vou fazer o Enem. Quer dizer, não fazia essa voz, né? Eu vou fazer o Enem. É, eu não sei o que eu vou fazer. É meio de. É meio de. Adolescente, né? Adolescente. 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 E. É, eu fui e fiquei muito mal. Tive crise de pânico porque eu não sabia o que fazer e tal. E aí foi, nessa época, uma forma muito de revisar tudo na minha vida, né? Por que que eu tô vivo, por que que eu quero seguir em frente, por que que. Eu fui criar uma personalidade, né? Eu fui criar uma personalidade, porque até então a minha vida era ir pra escola, comer, assistir coisas, sabe? Eu era muito apaixonado pelo Pica-Pau, meu pai comprava todo final de semana DVDs pra a gente assistir, eu ficava assistindo horas e horas, horas e horas, assistia, reassistia. Eu amava animação, eu amo animações, filmes da Disney tinha filmes variados, nossa, tem cada filme que eu assisti de DVD que meu pai não sabia. Meu pai não conhece animação, meu pai não conhece pizza, Disney, ele não gosta. Ele gosta mais de aventura e ação, tá ligado? Que é tiro, porrada e bomba e dopamina toda hora e tal. E, tipo, por exemplo, um dos filmes preferidos dele é Bourne, a Operação Bourne, né? A saga Bourne, não lembro o nome exato. Então ele não é muito fã de animações, então ele comprava qualquer um que tava na frente lá. Ele pensava que eu ia gostar e comprava. E eu gostava mesmo. Mas tinha uns que era muito ruim, cara. Tinha uns que era muito ruim. Por exemplo, tinha um que era Tartaruga e a Lebre. E aí, tipo assim, a lebre gostava de chuva, e aí tinha um monte de coisa, um monte de aventura maluca, tá ligado? Um monte de aventura maluca. E eu gostava pra caramba, eu assistia, por causa que tinha a dublagem, eu achava divertido. Mesmo sendo chato. Mesmo não sendo bom, né? É isso que eu queria dizer. Então, nessa época que eu reavaliei minha vida, eu pensei o quê? Ok, eu não acho que engenharia funciona pra mim, sabe? Não é algo que funciona. Então eu pensei o quê? Eu vou dar um tempo pra mim descobrir o que eu gosto, porque nem eu sabia. Como eu falei, a minha vida era só comer, cagar, dormir, estudar e assistir coisas. Era só isso que eu fazia. E era só isso que eu gostava de fazer, porque eu ficava assistindo vídeos por horas e horas. E isso é muito interessante porque eu não me relacionava com pessoas. Eu não conversava, não saía. No máximo, assim, eu conversava com meus primos, tá ligado? Jogava bola, assim. Mas de ter amizades, construir amizades, eu não era bom nisso. Eu conversava aqui, conversava ali, brincava com o pessoal, me machucava. E no outro dia eu voltava pra poder brincar mais. Mas de ter amizades profundas, pessoas que eu lembre que foram muito importantes na minha infância, de amizade, assim, foi muito pouco, assim. Então, na minha adolescência, eu decidi ser diferente, decidi mudar, estudei, é bom eu apontar. Eu estudei como conversar com as pessoas, eu estudei psicologia para poder entender a cabeça das pessoas, para poder saber por que que elas falam do jeito que elas falam, por que que elas passam pelas coisas que elas passam.
que elas reagem desse jeito? Eu talvez seja transtorno, mas eu fiz isso, né? E mesmo assim, até hoje em dia eu não sou muito bom. Teve uma época que eu era muito bom de dar conselhos, entender as pessoas e saber o que falar. Hoje em dia, esqueci tudo. Enfim. Aí, o que acontece? Eu estudei, conversei com mais pessoas, conheci mais pessoas, sair mais do que regularmente. E eu me estressei. Mas tinha alguma coisa que me puxava, tinha alguma coisa que eu achava interessante nas pessoas. Porque eu não entendia muito bem por que elas falavam desse jeito, por que elas não falam de outros jeitos, por que elas deixam de falar algumas coisas, por que elas falam coisas que são totalmente sem sentido. O que acontece com as pessoas? Isso é uma coisa que eu. É uma coisa que. Por isso que eu estudei psicologia. Não estudei, eu fiz faculdade. Eu li livros. Li livros. Eu li livros. Eu li livros, alguns, poucos. Mas eu fiquei melhor, né? Em conversar com as pessoas e tal. E depois disso, chegou a pandemia, né? E a pandemia foi muito esquisito. E eu fiz o quê? Joguei, joguei e joguei. Eu fiz muitas calls no Discord. Eu joguei. Nunca fui alguém que gostava de LoL, mas eu gostei muito de Among Us quando saiu. Eu literalmente entrava em servers. Eu só baixei o Discord, só conheci o Discord, né? Só entrei no Discord por causa do Among Us. E eu joguei muito. E nisso eu conheci uma pessoa que ela é um rapper e eu me interessei. Eu hiperfutei nela. E queria saber por que que ela fazia rap, sabe? O que é que tem de legal. E nessa época eu tava muito nisso de fazer músicas, fazer raps. Aí eu fiz um monte de músicas. Não fiz, né? Eu fiz um monte de letras. Cantei. Cantei bem? Não. Mas cantei. Algumas pessoas até me elogiaram, alguns professores de canto até me elogiaram, assim. Depois eu vou contar essa história do professor de canto, que aconteceu um negócio interessante, assim. E foi engraçado. Aí, o que acontece? Por causa de querer fazer música, eu aprendi a fazer dive. Dive. O Fry também. E tentei também cantar metal. Ah, eu sei fazer o cultural. Oh, sei fazer o cultural. Eu aprendi essas técnicas pra fazer música. Só que eu fui além um pouquinho por causa que eu gosto muito mais das técnicas e de passar o sentimento do que de fazer música em si. E isso que eu não entendia na época. Eu fiquei muito tempo fazendo música. Foi o quê? 3 anos, 2 anos. Eu fiz algumas palhinhas, né, de dublagem, assim, mas foi tipo esporadicamente, uma, duas vezes em 3 anos, assim. E enquanto isso, eu estava procurando o meu nicho na internet, tentava saber o que eu gostava de falar aqui na internet. Então eu fiz um monte de podcasts, eu fiz muito react, ainda faço até hoje. Fiz música também, fiz um álbum. Na verdade eu fiz o álbum, né? Porque eu peguei algumas partes de músicas, eu cortei, repeti, cantei por cima e fiz algumas músicas e tal. Graças a Deus eu privei, ninguém vai ver. Amém. Aí,
Ele fez muita coisa, assim. Falei de política, falei de tretas na internet, fiz umas coisas de youtuber, assim. Mas eu sempre voltava pra animação. Sempre. Cara, eu conheci muitos de animações assim. Tem uma tatuagem no meu braço que é da Star versus as Forças do Mal, que foi uma animação que me ajudou pra caramba numa situação muito difícil. E eu adoro as vozes do personagem, né? Do personagem Star e das outras, do Marco, de todo mundo, cara. Assim, eu sou apaixonado por Star. Eu sei que não é tão bom, é um desenho meio mid, mas pra mim ele tem um carinho muito especial, então eu amo ele. Eu gosto muito de A Casa Coruja, que é, nossa, perfeição. E vários outros da Disney, de outros desenhos também, de animações. Eu fui. Nossa, na época da pandemia foi uma época muito bizarra, assim. E eu não só gosto das animações, mas também gostei muito de outras séries. E eu não vou ficar falando assim por horas e horas, mas, cara, é muito bom, cara. É muito bom. O que acontece? Steven Universo, né? Eu tenho que falar disso. É Hora de Aventura, eu assisti todo também. Nossa, cara, saudades. E agora eu tô assistindo One Piece. Vai ser difícil terminar, mas estamos na luta! Estamos na luta! Episódio 131. Tô no comecinho, cara. Enfim, o que acontece? Sempre voltava pra animação. A animação sempre me trazia um negocinho diferente. Tinha um negocinho lá no finalzinho. Tinha um negocinho lá no finalzinho. E. É, esqueci. E que me interessava muito, assim, que é a intensidade, a intenção, a entonação. O que eles faziam é bruxaria, cara. É bruxaria. Porque, tipo assim, é como se você passasse a alma do personagem, entende? É muito bizarro, cara. É uma magia nele, é algo de outro mundo, assim, cara. Eles passam essa. Não só o sentimento, a intenção, mas a alma do personagem pela voz, assim, cara. É muito estranho, cara. E é muito interessante pra mim, cara. Como que algo é tão simples, mas tão complexo. Assim como radialista, sabe, tem que ficar toda hora fazendo técnicas de improviso pra saber o que fazer e continuar com o show. A dublagem também é muito disso, de artista, sabe? De você ter técnicas que vão te ajudar, mas que você tem que estar muito conectado com esse lado seu artista para você conseguir explorar ao máximo o seu potencial, sabe? E dar tudo de si. É muito foda, cara. É muito bom. E, cara, foi assim que eu me envolvi com dublagem. Porque isso é bem recente. Ano passado, 2025, eu quis fazer. Na verdade, 2024, eu entrei em um curso e quis fazer algo relacionado a teatro. E eu fiquei muito focado nisso. É, tentei fazer muitas coisas em vários lugares. E aqui, onde eu moro, não é difícil pra caramba de achar um curso que não seja de faculdade, né? Porque eu tenho dificuldade pra caramba de faculdade. Eu tenho muita dificuldade. Então, tentei algo experimental, algo de fora. E não achei. Achei foi poucas coisas. Fiz um curso de nutrição para não ficar parado. E nele eu descobri um. Eu fiz o curso de canto, né?
que era tipo assim, você fazia o curso em um lugar, junto com o ensino médio, e depois você ia em outro lugar, que por causa que você tá fazendo ensino médio, eles permitiam você ir também. Doideira, doideira. Então, o que acontece? Quando eu fazia, não sei porque eu mudei de voz, mas assim, quando eu, quando eu fiz esse curso novo, eu fiz pensando em treinar meu improviso, em fazer coisas mais legais, né? Em relacionado ao que eu faço. Aqui, na verdade, eu entrei no curso procurando algo que me ajudasse no canal. Fiz canto porque teatro não tinha como, batia de frente com o curso. E não queria ficar indo pra curso de noite, sabe? É muito difícil e muito perigoso você sair de noite. E aí, eu fiz o curso e depois fui trabalhar e tal. Só que eles não me deram o diploma. É outra história, eu não vou me aprofundar nisso. Mas, pra você entender, é, eu fiz procurando me aprimorar aqui no YouTube, em improvisação, em atuação e nessas coisas. E eu não achei, sabe? Então, ano passado, eu consegui fazer um curso de teatro. Esse é o curso que não me deu o diploma, mas foi interessante. Foi bem interessante, na verdade. É, e aí, eu descobri uma coisa de mim, que eu odeio atuar corporalmente. Eu odeio atuar corporalmente. Odeio ter que estar presente pra atuar, sabe? Em teatro, essas coisas. Eu odeio. Nossa, só ter que sair de casa para poder vestir uma roupa que sempre está empoeirada, você tem que sempre estar descalço, você tem que sempre estar, tipo, pensando demais, tem que estar, tipo assim, sempre ficar consciente com o seu corpo, isso me estressava demais, me deixava muito. Literalmente, eu chegava em casa depois do curso e eu apagava, porque era muito pesado pra mim. Eu me sentia muito super estimulado, cara. Era muita coisa. Então, eu descobri isso. Eu gosto de atuar, mas não presencial. Então, que porra que eu vou fazer? Eu vou fazer algo muito mais interessante para mim, que é atuar pela minha voz. Eu gosto de fazer vozinhas por aqui, por ali. É algo que me interessa, sabe? Então eu fui explorar muito mais esse lado. Em 2025, na verdade, foi nesse ano, né? Bate. Esse ano eu descobri isso de mim, porque, tipo assim, o curso foi de novembro de 2025 até 2026. Até março. É bem recente, cara. Tô falando, cara. Foi literalmente 2 meses atrás. Então, é bem recente. Então, eu fui E eu fui e descobri essa coisa. Então, já que eu não posso fazer atuação presencial, eu vou tentar fazer outra coisa, sabe? Eu vou tentar dublar, já que é uma coisa que eu gosto de atuar, é uma coisa que eu gosto, tipo assim, eu gosto de observar pessoas, gosto de imitar pessoas. Sou bom nisso? Não sou. É uma coisa que eu tenho que fazer mais? É uma coisa que eu tenho que fazer mais, porque agora é uma coisa que eu quero, sabe? É uma coisa que eu não entendia muito bem quando eu era mais novo,
Mas agora é uma coisa que eu quero. É um sonho meu agora. Eu tenho 20 e poucos anos. Eu preciso de alguma coisa, alguma direção, né, meu filho? Né, meu filho? É, meu filho, tá de brincadeira com minha cara. Então, eu fui e fiz essa mudança, né? Essa mudança de perspectiva. E agora eu tô tentando puxar isso pra mim, atrair isso, tipo, me rodear disso. Eu fiz algumas dublagens e vou continuar fazendo. Eu, tipo assim, atualmente eu faço vídeos semanalmente aqui no canal e uma vez por semana eu tô fazendo dublagem. Mas isso que eu queria falar com vocês, mudanças no canal, que talvez eu faça meio a meio, sabe? Fazer shorts de dublando e outra parte dos dias, né? Voltar a ter 3 vídeos por semana em vez de 7, 6, 6? 6 ou 7, gente. 6 ou 7, gente. É... Então, me distraí. Talvez tenha meio a meio, mas isso aí só Deus sabe, porque nem eu sei. Vai ser interessante. E eu tô tentando mais atrair isso. Vocês podem ver nos vídeos, né? Eu fiz um vídeo dublando AVTV de Weather da Cruiseworks de Digital Circus e fiz dublagens do. Eu ia falar Fischer, não. Do Klebezinho, não. Do. Eu esqueci, cara. Flipper! 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 Olá, pessoal! É. Do Flipper, que é de Came-Overse, de. Oi, quem será que é? De quem será que é esse show? O Kit Productions. É. Aí, o que acontece, meu filho? Eu tô tentando fazer essas coisas pra poder conseguir é, chamar mais atenção pra mim. E, ao mesmo tempo, eu treinar a dublagem. Não chamar atenção, né? Isso que eu quero dizer, mas, tipo assim, eu quero me especializar nisso, sabe? Eu quero. Porque quando eu fiz vídeos no canal, eu tive uma recompensa. Isso é muito doido. Coincidências que acontecem. Quando eu talvez seja muito ingênuo, e sou mesmo, tudo bem, mas na minha cabeça é simples a lógica. Quando eu faço vídeos, eu sou recompensado por isso. Quando eu faço vídeos aqui no canal, eu sou recompensado na vida. Por exemplo, foi assim que eu achei o curso de teatro. Porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeos e 2023 foi o mesmo ano que eu voltei no canal e foi o mesmo ano que eu comecei meu curso de nutrição e foi o mesmo ano que eu não parei de fazer vídeos. Que eu disse assim, eu vou fazer um vídeo por semana, não importa a qualidade, não importa nada. Eu vou fazer um vídeo por semana, tem que estar lançado. E, e foi isso, cara. Foi uma loucura. Se vocês estivessem aqui, se vocês tivessem acompanhado o canal desde aquela época, começou com podcasts semanais, depois foi para coisas de diário, depois foi para. Foi uma loucura, cara. Foi música, depois. Nossa, foi doideira, cara. Foi muito doido. Aí, o que acontece? Eu perdi a linha do raciocínio. Que legal! Que legal! O que acontece? Ah, sim, as coincidências, né? Quando eu fiz os vídeos, eu fui recompensado. Achei o curso de nutrição. Eu consegui um trabalho. Eu achei as coisas que eu tava procurando pra minha vida, sabe? Tipo, eu passei tanto tempo sem saber o que fazer. E agora que tô fazendo um vídeo, eu descobri essas coisas em 3, 4 anos. Eu, tipo assim, passei minha vida toda sem saber. Passei minha vida toda sem saber. E agora, pouco tempo, só porque eu comecei a fazer vídeos, eu
descobri essas coisas de mim. E foi uma loucura, porque eu nunca ia saber disso. Nunca. Se não tivesse fazendo vídeos, né? Então, pra mim é muito simples. Se eu faço vídeos, eu sou recompensado. Então, não recompensado tipo assim, ai, nossa, ganhei muito dinheiro. Blá, 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 blá. Mas, tipo assim, eu sou feliz, sabe? Eu parece que quanto mais. Tipo assim, quando eu faço vídeos, eu tô conectado com algo sobrenatural, que é algo que eu deveria estar fazendo, sabe? É muito bizarro isso, porque é um negócio de espiritual mesmo. Negócio espiritual. Assim. Então, pra mim, por exemplo, eu comecei a fazer dublagem e eu ganhei uma cesta básica, tá ligado? E eu não pedi cesta básica. Eu não. Tipo assim, eu tô desempregado, mas, tipo, pra mim é algo muito tipo, eu estou cumprindo meu papel no universo e o universo tá me recompensando pra poder eu continuar a fazer isso. Porque esse é o meu papel. Entende? É muito estranho, cara. Coincidências da vida. É algo muito legal de você ficar pensando nisso, sobre coisas que aconteceram, que é muito inexplicáveis. Parece milagre. E talvez seja mesmo. E eu espero que seja mesmo. Deus está nos observando. Então, o que acontece? Eu fui e vou. Isso, vou continuar fazendo dublagem. E vou fazer de mais personagens. E vou treinar mais coisas. E eu vou começar a me esforçar em relação a isso. Porque é algo que eu me divirto muito fazendo, cara. Eu me divirto muito fazendo isso. Olha que eu tenho um língua presa e eu demoro muito pra poder fazer os takes, tá? Eu demoro. Tipo assim, os takes de 1 minuto e meio dos shorts, eu demoro uns 40 minutos, cara. Eu sou bem inexperiente também, vamos dizer. Eu tô fazendo também Zentai Project, tô fazendo Leonardo, e vale muito a pena assistir porque é muito divertido. Eu vou deixar o link na descrição. Zenkai Project do Starlight. S, T de tatu, A, R, L de lesma, I de irmã, T de tatu e E de escola. Eu tive que me focar pra falar isso, sim, mas saiu. E isso também é interessante, cara, esse negócio da língua presa, que eu fiz cirurgia quando eu era pequeno, mas se não fosse minha mãe, tá ligado? Tipo, não ia conseguir fazer essas coisas. E aí tem muito mais dificuldade. Mas é coincidente que eu nem tive, tipo. Eu nasci com isso, minha mãe foi atrás, correu e, tipo, reverteu, ajudou pra caramba. E eu não tive, tipo, influência nisso, não tive participação, não fui eu que paguei as coisas. Mas aconteceu e eu fiquei, tipo, caralho, e se não tivesse feito isso? Se minha mãe não me pagasse essa cirurgia, sabe? Se eu tivesse língua presa tanto quanto antes, até hoje. Ia ser muito bizarro, ia ser muito difícil. Muito mais difícil do que é hoje. Mas, cara, eu fico. Beijo, mãe. Love you. Love you. E então, é um aviso, uma conversa sobre arte, dublagem, essas coisas. E, cara, quanto mais eu pesquiso sobre dublagem, eu já pesquisei antes sobre voice acting, eu me apaixonei, pra falar a verdade, eu me apaixonei realmente por dublagem, não por causa dos brasileiros. Perdão, perdão, eu pequei. Eu sou pecador, cara. Eu me apaixonei mais pela dublagem por causa de Caim, de Amazing Digital Circus, sabe? Não Caim, o Guilherme Briggs, mas o Alex, tô no Tourette's, perdão, de Caim, o Kane, né, de Amazing Digital Circus, que faz o Caim na língua inglesa,
em inglês, né? E ele é muito bom, cara. Eu sou muito apaixonado pelo Caim, pelo. Todo mundo, cara. Nossa, é muito legal. Eu comecei a dublar o Jets, eu voltei a dublar, né? Pelo Jets, por causa do Jets, em inglês, que aquele cara, nossa, nossa, ele dublou também o N, cara, de Mortal Drones, cara. Nossa, aquele cara é tão bom, cara. Nossa, eu me apaixonei, cara. Quando eu comecei a. Eu mandei, né? Eu voltei a dublagem, voltei pra dublagem por causa do Jets. Depois eu dublei o Caim. Na verdade, eu dublei vários. Também tem o do Mister Coffee, que eu vou deixar na descrição também, que eu faço um dos personagens. E, cara, depois disso, depois do ciclo digital, cara, eu sou outra pessoa, cara. Eu sou outra pessoa. Bizarro. Como teve influência na minha vida. Eu literalmente assisto um episódio por dia, assim, aleatório, assim. Às vezes assisto o pessoal reagindo e tal. Tô muito animado também pra ter o episódio 9. Vai sair react aqui no canal. Siga, inscreva-se e ative os sininhos pra ter, quando sair, estar sabendo, né? Estar avisado. Você está avisado, menino. Ô, menino. Me lembrou o Raul Gil essa voz, cara. Talvez eu imite ele. Aprenda a imitar ele. Ele é bem engraçado, cara. Ele e o. Como é que é aquele roqueiro, cara, que não gosta de funk? Não é o. Não é aquele cara. Não é aquele outro que fez. Que toca piano, não. É o outro. Metaleiro, meio calvo. Que faz o jogo do banquinho. Jogo do banquinho. É o Regis Tadeu, cara. Ele é muito engraçado, cara. É muito engraçado. O Regis Tadeu é muito engraçado. O que eu tava falando mesmo? Enfim, aí eu voltei por causa do Jets. Me apaixonei por dublagem. Voice acting, né? No começo. Eu tentei no teatro por causa disso. E aí me frustrei muito. Nem recebi diploma lá. E eu fui fazer coisas pela internet mesmo, cara. Eu fui convidado, me chamaram pra poder fazer animações. E aí eu fui. Sou muito honrado de participar delas. Eu gosto muito delas. E, cara, que venha mais trabalhos, cara, mais experiência. Eu quero muito mais. Eu quero um dia ganhar dinheiro pra poder pagar minhas contas e pra poder também fazer curso de teatro e pegar meu. Eu esqueci o nome, cara. Não é TTR, cara. É TRT, pô. TDR. É computador, pô. Pegar minha TRT, quero fazer curso de dublagem também. E, cara, pô, mano, eu quero tanto, cara. Que é um negócio que eu me divirto muito, cara. Eu quero muito isso, cara. Muito. Ai! E então, talvez tenha muito mais dublagens aqui no canal. Se preparem, porque é uma nova era. E provavelmente eu não volte dessa era e fique nela pra sempre, cara. Então é isso. É isso que eu queria avisar no vídeo. Deseje-me sorte e vamos pra frente. Ao infinito e além!